Olá, minha gente querida, que bom estar com vocês novamente. E como acontece semanalmente, está aí o nosso deputado Gerson Berger, o jornalista Pedro do Couto, que vão, como sempre, comentar os assuntos da semana, que eu espero sejam do agrado de todos. Nós hoje falaremos sobre a corajosa corregedora do Conselho Nacional de Justiça, que está causando aí um rebuliço danado. Nós falaremos sobre a implosão da Perimetral com o economista Sérgio Bessermann e ainda sobre a população judaica que vive hoje no Irã. Minha gente, chega a 25 mil judeus que vivem no Irã. Mas já vamos iniciar parabenizando o doutor Meyer Gurfinkel, que foi homenageado por mim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a medalha Pedro Ernesto, que é a mais alta condecoração municipal. Foi na segunda-feira, uma noite belíssima e que, para minha alegria e grande satisfação, contou com a presença da família do ex-prefeito, grande prefeito, Pedro Ernesto, a filha, netos, bisnetos, que foram lá homenagear o doutor Meyer. Eu verifiquei que a maior parte, Pedro e Gerson, dos grandes hospitais que existem hoje no Rio de Janeiro, na verdade foram criados por Pedro Ernesto, como por exemplo o Souza Aguiar, Miguel Couto, Getúlio Vargas e tantos outros. Mas, como eu disse, está de parabéns pela justa homenagem o doutor Meyer Gurfinkel. Mas Gerson e Pedro, eu sempre reforço aqui no programa a importância das mulheres ocupando posições de relevância na vida nacional. Vejam, por exemplo, o caso da Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, que bem recentemente criou um rebuliço danado no judiciário, ao declarar que existiam bandidos escondidos atrás da toga. Pois é, a mesma corregedora, esta semana, numa sessão da Comissão de Justiça do Senado Federal, voltou a atacar firme, dizendo que é preciso expor as mazelas do judiciário e punir juízes vagabundos, ressaltando, entretanto, que estes são em minoria, ainda bem. Com muita coragem, ela disse ainda que é necessário retomar a investigação iniciada no ano passado nos tribunais de justiça para coibir pagamentos suspeitos a desembargadores e até servidores. A nossa corajosa corregedora chegou a dizer que toda vez que um governador corrupto quer um favor, ele logo se junta ao presidente do Tribunal de Justiça e dá aumento, jogando no mesmo saco política e justiça. São muito graves as afirmações da corregedora, que com suas declarações, eu acho que, como eu disse há pouco, gerou um rebuliço enorme na justiça. Vocês não acham? Tereza, gravíssimas declarações da doutora Eliana Calmon, e ela disse mais, que apesar dos salários dos desembargadores estarem condicionados ao teto de 26 mil reais, em 3 meses vem um penduricalho, uma gratificação monstruosa concedida pelos governadores, e que ao dividir tudo por 12 meses, eles ganham 40, 50 e até 70 mil por mês. Olha, minha gente, se o que a imprensa divulgou for verdade, a corajosa Eliana Calmon, como disse a Tereza, tem toda a razão, pois o Estado de São Paulo revelou, por exemplo, que há pagamentos corriqueiros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que variam de 140 a 150 mil, e em São Paulo também teriam sido identificados pagamentos vultuosos, antecipados de atrasados para um grupo de desembargadores. O mesmo jornal chegou a divulgar que foi pago ao ex-presidente do Tribunal Paulista, desembargador Roberto Bellocchi, 1.600.000 reais entre 2008 e 2009. Já houve uma investigação iniciada pelo Conselho Nacional de Justiça no Tribunal de São Paulo, que estenderia mais
21 tribunais, mas foi interrompido por uma liminar concedida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em dezembro passado, que veta o acesso a dados fiscais e bancários de magistrados. Uma coisa é certa, a justiça brasileira, por falhas graves de uns, vem se desgastando muito. E isso é grave. Há que se repensar em medidas punitivas para os culpados e não apenas condenados à aposentadoria com salário integral, como aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro, envolvendo um desembargador na escandalosa venda de sentenças. Um verdadeiro descalabro. É uma tristeza. Um descalabro. Afinal de contas, quem tem medo de Eliana Calmon? Quem tem medo? Os corruptos. Aqueles que negociam sentenças, negociam tráfico de influência, negociam favores e bloqueiam a investigação sobre a legitimidade dos bens que possuem. Por que eu pergunto o seguinte, como é possível que alguém ganhe, vamos dizer, 26 mil reais por mês e tenha um movimento bancário de milhões de reais num ano? Não há possibilidade nenhuma disso. O sigilo bancário e fiscal existe para garantir o cidadão dentro da lei. Não existe para garantir o cidadão fora da lei. É preciso levar isso em conta, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, quando analisar em definitivo, julgar em definitivo, a liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Mas, minha gente, tem um assunto que está causando muita polêmica na nossa cidade, que é o anúncio pelo prefeito Eduardo Paes da implosão da perimetral. Eu, Pedro e Gerson, confesso a vocês que acho ele não está de acordo com a beleza da nossa cidade. Agora, os senhores imaginem como ficará a situação do trânsito na cidade se realmente a perimetral for implodida e antes não se achar uma solução que possa, de alguma forma, desafogar o trânsito. Nós estivemos com o grande economista, mas um conhecedor profundo dos problemas da cidade, que é Sérgio Bessermann, e ele falou um pouquinho sobre este assunto, que, como eu disse há pouco, é tão polêmico. Quais serão as saídas para o trânsito na região? E essa implosão vai acontecer mesmo? O viaduto da perimetral é horroroso, desvaloriza toda aquela área, mas, por outro lado, ali está em andamento a maior parceria público-privada do Brasil. E o que a prefeitura tem é, basicamente, o direito de construção. Isso terá que ser pago por quem queira construir. Quanto mais caro tiver que pagar, melhor. De modo que derrubar o viaduto da perimetral é muito bom nesse sentido. Dá valor e permite que toda aquela área seja revitalizada com grande qualidade. Por outro lado, derrubar o viaduto da perimetral custa muito dinheiro, e não é dinheiro para construir. A gente vê dinheiro sendo jogado fora em obras faraônicas, aqui é para destruir, e além disso traz o problema dos prejuízos do trânsito durante um problema. Então é o que os economistas chamam de uma análise de custo-benefício. É que vê quanto se ganha em termos de valor dentro da engenharia financeira, da parceria público-privada e patrimonialmente para a cidade ao longo do tempo, e quanto se gasta com a própria obra da derrubada e com os prejuízos inevitáveis nesse país. Essa conta é que eu acho que é a mais decisiva ali. Estão aí as palavras de Sérgio Bessermann, como eu disse, um grande conhecedor dos assuntos urbanos da nossa cidade, e até ele, pelo que percebemos, ainda não tem uma posição definitiva sobre esta questão. Mas nós achamos fundamental também ir às ruas e ouvir a opinião do nosso povo. Vamos assistir. Sou a favor, acho por motivos estéticos, mas e também para revitalizar aquela região que está meio abandonada. Eu acho que a perimetral ela prejudica um pouco aquela região. Sou contra por patrimônio público, né? Patrimônio do Brasil. Sou contra.
Eu não vi o projeto ainda, tá direito, mas eu acredito que vai trazer muito problema na parte de trânsito. Vai melhorar? Provavelmente vai melhorar para daqui a 3, 4 anos, tá? Mas no momento tinham que viabilizar coisas bem melhores, né? Ou seja, que vai trazer problema, vai. E sérios. Olha, a meu ver, o prefeito Eduardo Paes precisa deixar de voar nas asas da imaginação e da incompetência e descer ao chão da realidade. Ele não conseguiu, em 3 anos, concluir as obras da rua Sacadura Cabral e da Avenida Venezuela, no centro da cidade. Está pensando em demolir o elevado? Incrível! Construir um túnel primeiro, demolir o elevado depois. Aquela obra é de uma estrutura de uma solidez absoluta. Para ir pelos ares terá que ser uma carga de explosivos imensa. E quem garante, este aspecto não foi examinado, principalmente por quem deveria ser, o prefeito Eduardo Paes, a carga de dinamite pode acarretar consequências muito graves no sistema elétrico, no sistema pluvial, no sistema hidráulico, da rede de esgotos, abalo até em prédios próximos à Avenida Rodrigues Alves. Para que demolir aquilo que já está funcionando? Além do mais, como é que vai ficar o acesso à Ponte Rio-Niterói? Por baixo da Avenida Rodrigues Alves e numa saída, como está pretendendo, na rodoviária? É impossível. Prefeito, pensa melhor essa situação, administre a cidade, veja a cidade como um todo e principalmente sob a ótica construtiva. E eu confesso que tenho uma preocupação muito grande, porque eu não vejo uma solução viável para o problema do trânsito naquela região. Mas, passando por um outro assunto e viajando para São Paulo, Gerson e Pedro, acertadamente, José Serra entra na disputa para prefeito da cidade de São Paulo pelo PSDB. Desta vez, o nosso partido usou o bom senso, saiu de cima do muro e resolveu, de uma só vez, 2 questões. A primeira é não perder o poder em São Paulo, já que Serra é um forte candidato. E a segunda, com esta decisão, praticamente o PSDB definiu que Aécio Neves será o candidato à presidência da República em 2014. É claro que os adversários do Serra continuarão explorando a tese de que Serra abandonará o cargo de prefeito, caso eleito, para se candidatar a presidente da República. Eu não acredito que isto venha a ocorrer, até porque, apesar de todo o preparo do José Serra, ele já teve 2 derrotas e eu acho que está na hora de dar a vez a Aécio, que tem todas as chances de ser vitorioso e o sucessor de Dilma Rousseff. Pelo menos é isso que eu espero, não é isso? Concordo com você que o nosso partido matou 2 coelhos com uma só cajadada. Quanto ao discurso dos adversários de que Serra renunciará ao mandato de prefeito para se candidatar a presidente da República, infelizmente o próprio Fernando Henrique Cardoso, segundo a mídia, aventou a hipótese dessa bobagem, dizendo mais que ele viria com muito mais força. Uma bobagem. Na verdade, o eleitor não gosta dessas manobras. O sujeito se candidata a prefeito para depois ser governador, ou até mesmo se candidata para vereador e depois vir a ser candidato a deputado. O eleitor se sente traído e a resposta é quase sempre negativa. O fato é que o pré-lançamento da candidatura de Serra à Prefeitura de São Paulo já mexeu com o Planalto e a presidente Dilma Rousseff já sinalizou fortalecer o PR nos transportes, ajudando assim o candidato do PT, Fernando Haddad, com o tempo de TV do PR, além de nomear para ministro da Pesca o senador do Rio, Marcelo Crivella, do PR
PSB, tentando atrair dessa maneira os evangélicos. Embora o PSB tenha um candidato à Prefeitura de São Paulo muito bem colocado nas pesquisas e que diz que não abrirá mão de sua candidatura. Mas vamos aguardar, porque é muito cedo para tantas definições. A campanha em torno do município, capital do estado de São Paulo, ficou nacionalizada, o embate ficou nacionalizado. Tanto é que a presidente Dilma Rousseff interveio e nomeou o senador Marcelo Crivella, que não entende nada de pesca, ele próprio disse isso, para o Ministério da Pesca, apenas para fazer com que os adeptos da Igreja Universal do Reino de Deus aceitem, ou pelo menos não contestem no período eleitoral, as cartilhas famosas do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que, a pretexto de combater a homofobia, no fundo faziam propaganda da homossexualidade. São duas coisas distintas, mas o eleitor não pode ser enganado. Tema também colocado pelo Gerson Berger. O eleitor enganado reage mal. É o que vai acontecer em São Paulo. Colocado, Pedro, e vamos dar aí um anzol para o ministro, agora ministro Marcelo Crivella, e ver quantos peixes da Igreja Universal ele vai pescar. Tereza, roubá-los. Roubá-los, é isso mesmo. E vamos passar para um outro assunto e viajar lá para o Oriente Médio. Há poucos dias atrás, ao ler uma matéria divulgada na mídia, fiquei surpresa e eu diria até que muito preocupada. Quando tomei conhecimento que no Irã ainda vivem hoje 25 mil judeus. Me perguntei então, como é possível que num país que tem como presidente um tirano que nega a existência do Holocausto e que por diversas vezes declarou que Israel precisa ser varrido do mapa, e vocês sabem muito bem a quem eu me refiro, é claro que é Mahmoud Ahmadinejad, como também podemos esquecer as declarações do Ayatollah e líder supremo Ali Khamenei, que diz que Israel é um tumor que precisa ser extirpado? Eu volto a dizer e a me perguntar, o que fazem esses 25 mil judeus no Irã? Como conseguem conviver com um regime ditatorial que desrespeita os direitos humanos, condena à morte homossexuais e apedreja mulheres? Será que o passado, justificado pela presença judaica na Pérsia, que vem de 2.700 anos e que remonta à época de exílio do povo judeu, uma judia foi rainha da Pérsia, a nossa rainha Esther, e até hoje esses judeus no Irã parece que até são chamados de filhos de Esther. Será que os judeus que vivem no Irã estão tão arraigados a seus lugares sagrados e históricos, como, por exemplo, a tumba do profeta Daniel na cidade de Shosh, ou mesmo o próprio mausoléu de Esther em Umadã? Como é possível a comunidade judaica do Irã não ter medo de viver naquele país, do qual poderá ser vítima a qualquer momento? Somente como dissemos aqui na semana passada, a fé, o respeito às leis de Moisés e seu amor à Torá podem produzir um milagre dessa convivência. Não será assim, Gerson e Pedro? Não há dúvida que esse é o componente fundamental. Mas há também uma história de resistência, pois ao longo dos séculos a comunidade sobreviveu a uma história de resistência a limpezas étnicas, massacres e conversões forçadas ao Islã. Desde 1906, com o estabelecimento da Constituição, as minorias religiosas são pseudamente protegidas. Esse quadro foi mantido após a Revolução de 1979. O parlamento iraniano
por exemplo, tem um representante judeu e as atividades sociais, religiosas e políticas da comunidade judaica têm autoridades próprias. Mas, apesar disso, esses cidadãos iranianos não podem ocupar cargos públicos de alto escalão ou mesmo se tornarem oficiais do exército pelo fato de serem judeus. Em Teherã existem sinagogas, 3 escolas judaicas, mas os diretores judeus foram substituídos por muçulmanos, mesmo a maioria dos alunos sendo judeus. No sábado, dia sagrado do judaísmo, eles são obrigados a frequentarem as aulas neste dia. É tudo um faz de conta, para mostrar ao mundo que os judeus são respeitados e vivem bem no Irã. Porém, fica claro que o governo não tem interesse nenhum em que eles abandonem o país, não permitindo que mais de um membro da mesma família vá ao exterior ao mesmo tempo. Que espécie de liberdade é essa? Onde está o direito sagrado de todo ser humano de ir e vir? Somado a tudo isso, a comunidade judaica do Irã é constantemente suspeita de cooperação com o Estado sionista e com o chamado imperialismo americano. Ambas as atividades passíveis de pena de morte. Pelo menos 13 judeus já foram executados por essa razão no Irã. Na verdade, Mahmoud usa os judeus de seu país para dizer ao mundo que suas posições são somente anti-Israel e não antissemitas, como se Israel e os judeus pudessem ser separados. O assunto é difícil e voltaremos a ele numa outra oportunidade. Esta colocação, feita pelo Gerson, ao estabelecer a diferença do anti-Estado de Israel e o antissemitismo, está perfeita no caso que o Mahmoud Ahmadinejad usa como cortina de fumaça para esconder o preconceito e esconder a exclusão. Realmente, não se verifica logo que a liberdade do Irã não existe. É um Estado totalitário e, além do mais, defende a exterminação do Estado de Israel, o que é um supremo absurdo. Ninguém pode defender a exterminação de ninguém. Quanto ao fato dos judeus do Irã resistirem, deve ser uma consequência também da própria cultura judaica, que através dos séculos e até dos milênios antes de Cristo, enfrentou tempestades em seguida. De maneira que o caso do Irã não engana a ninguém. Bom, minha gente, com estas informações sobre a comunidade judaica do Irã, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada, Pedro e Gerson, pela participação no programa. A você que nos assiste, tenha um bom domingo, uma excelente semana. O nosso muito obrigada também. Nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá.